Hoje é um dia especial, todos toque do dia especial, mas hoje nós estamos recebendo os Gideões Internacionais, né? E vamos ter presente dois irmãos que vão dar testemunho desse ministério, desse trabalho, né? Que é a entrega do Novo Testamento, que os Gideões Internacional já faz muitos anos. Nós hoje vamos receber o nosso irmão Lúcio, que ele é presidente daqui dos Gideões, aqui em Corumbá, e o nosso irmão Sávio, né, que é secretário de Bíblias, né, que é responsável por secretário de Bíblias, ele que não deixa faltar o Novo Testamento para nós entregarmos nos hospitais, né, em escolas e tudo isso. Então, o Sávio que é responsável dessa parte. Então, nós vamos ter esses dois irmãos falando um pouco, dando testemunho de todo esse ministério que é tão precioso dos Gideões, que é levar a palavra de Deus. E assim eu quero pedir a atenção de todos, né, por esse tempo, e vamos ver o que o Senhor tem para acrescentar, né, em nossa mente, em nossa vida, que a obra do Senhor segue, né, de muitas maneiras, e hoje estamos mostrando uma maneira a mais que o Senhor trabalha também, tá bom? Então, eu vou chamar o irmão Sávio, que vai dar um breve relato aqui desse ministério. Sávio. Boa noite a todos. Meu nome já foi dito, sou conhecido como Sávio, secretário de Bíblias aqui no campo de Corumbá. Então, a minha função é não faltar Novo Testamento. Então, eu tenho um estoque apropriado para aquele que precisar ter seu testamento. E eu quero dar um histórico do nosso ministério, como que ele nasceu e até hoje, o que nós estamos fazendo com esse ministério. Então, em 1898, lá nos Estados Unidos, um senhor chamado John Nixon, ele tinha aquela profissão que antigamente nós falávamos caixeiro viajante, que hoje nós chamamos de representante comercial. Então, numa determinada cidade, ele teve que pernoitar num hotel e no dia seguinte fazer seu labor do comércio, né? E naquele hotel, para surpresa dele, não tinha vaga para ele ocupar sozinho num quarto. Então, ele teve que dividir aquele quarto com uma outra pessoa, né? E conforme ele tinha prometido à sua mãe, quando ele era adolescente, ele pediu licença àquele companheiro de quarto para orar, porque todo dia ele agradeceu ao Senhor pelo dia de bênçãos, por uma noite que iria vir na vida dele, e para o dia seguinte. E para surpresa dele, aquele companheiro de quarto se identificou como cristão. Então, ambos se prostraram e fizeram um culto devocional ao Senhor. E naquele momento, nasceu-se uma ideia. Realmente, nós somos caixeiro viajante, e hoje em dia chamamos de representante comercial, e nossos parceiros não conseguem ir numa igreja, porque pelas viagens, pelos labor da profissão, não podem. Então, nós poderíamos levar a palavra de qualquer jeito para essas pessoas, esses nossos irmãos carentes da palavra do Senhor. Então, resolveram fazer uma associação. E no ano seguinte, em 1899, marcaram uma reunião e começaram a convidar outros caixeiros viajantes, outros cristãos, só apareceram 3, os 2 e mais um irmão. E ali começou-se a discutir aquela ideia de se fazer uma associação, não uma igreja, uma associação para levar a palavra. E foi feito um acordo que fazer a arrecadação de membros, para que no futuro fizesse uma associação mais elaborada e fizesse uma organização cristã. E em 1800 passou, aí no ano de 1908, houve um congressamento de pastores e um desses pretensos associados gideões participou desse congressamento.
e expôs a associação e qual seria o motivo. E, por unanimidade, todos os pastores apoiaram essa ideia desse Gideão. E o que se foi proposto? Que as igrejas apoiariam os Gideões em qualquer forma que eles precisassem. Então, nós somos baseados num tripé que as igrejas nos apoiam. Nós temos oração que os irmãos, através das igrejas, nos dão. Tiago 5,16, a oração do justo muito vale pelos seus efeitos. As igrejas nos emprestam membros. O que semeia, semeia a palavra. Marcos 14, 4. E as igrejas não dão um suporte financeiro. O que traz o amor, traz a bendição do Senhor. Salmo 96, 8. Então, através desse tripé, nós estamos levando a palavra de Deus àquelas pessoas que normalmente não têm a possibilidade e a oportunidade de estar frequentando uma igreja. E graças a essa associação que nasceu no coração de Deus, nós estamos levando a palavra. E estamos ampliando o nosso leque de levar os Novos Testamentos. Então, hoje, nós levamos o Novo Testamento aos hospitais, levamos o Novo Testamento aos presídios, levamos o Novo Testamento às organizações militares, escolas e outras organizações afins. E tudo pelo suporte do apoio que as igrejas nos estão dando. E nós não somos uma igreja, nós somos uma associação, porque até então daríamos uma conotação de estarmos competindo com as igrejas. Não, nós simplesmente somos cedidos pelas nossas respectivas denominações para levar o Novo Testamento. E nós temos nós temos um capítulo padrão que nós usamos na nossa disseminação da nossa associação, que é Isaías 55:11, que diz assim: a minha palavra não volta vazia. Então, nós temos aquela situação tal qual nós levamos o Novo Testamento e entregamos. E quem recebe no seu devido tempo vai ser despertado. Nós não pregamos porque até então nós somos pentecostais, neopentecostais, tradicionais, então não temos uma doutrina padrão. E simplesmente nós entregamos o Novo Testamento. E sabemos que o Senhor vai fazer o resto. Isaías 55:11. A minha palavra não volta vazia. No seu devido tempo, aquele que recebeu o Novo Testamento vai ser despertado. E eu até empresto uma palavra que o nosso, então, presidente Samuel Figueiredo, ele fala que o Novo Testamento, quando ele é entregue, é como se você estivesse lançado no coração daquele que receber, no bom sentido, uma bomba ou relógio, que no seu devido tempo vai ser explodido no coração daquele servo e ele vai procurar uma igreja e servir ao Senhor. Então, nós temos essa associação funcionando há mais de 100 anos. Estamos presentes em mais de 200 países. Esse Novo Testamento é emitido em mais de 80 línguas. Então, meus irmãos, nós estamos, onde penetrar, nós estamos penetrando. Mas nós temos, como eu falei do tripé, continuando precisando das orações, precisamos que outros membros se incorporem a nós e precisamos de ofertas. Então, nosso ministério, quem patrocina são as igrejas. E nós também ajudamos a patrocinar. E temos também meios, se você quiser nos ajudar, nós temos meio também com que você seja um fiel colaborador do nosso ministério. Então, quem vai pagar isso é só o Senhor. E nós temos um portfólio de Novo Testamento que nós distribuímos nas escolas, nos presídios, hospitais, repartições públicas e outras organizações afins, mais ou menos personalizado, porque cada um vai receber de acordo com a sua conveniência, que possa ser atrativo para ele. Então, nós temos aqui o modelo azul.
Esse é o mais comum. Nós distribuímos em escolas, distribuímos em presídios, organizações militares, porque ele cabe no bolso. Então, ele é muito prático, ele é azul. Nós temos esse branco aqui, que nós distribuímos para o pessoal da área médica, enfermeiro, médico, pessoal da administração dos hospitais. É branco, mas o conteúdo é o mesmo. Para as Forças Armadas, nós distribuímos esse aqui, específico, camuflado, né? O Exército, Marinha e Aeronáutica tem esse tipo de uniforme e recebem. Nós entregamos para eles também. Nós temos esse aqui, é um pouquinho diferenciado no tamanho, porque ele tem os caracteres um pouquinho maior, ele tem as letras maiores, porque facilita. Então, nós entregamos nos hotéis, entregamos nos hospitais também, para quem precisa ler lá, porque os enfermos, às vezes, possam ter dificuldade de ler, né? E temos aqui o trilingue. Esse trilingue aqui, nós entregamos nos hotéis de alta rotatividade, nos departamentos de polícias federais. Nós temos aqui vizinho de Corumbá, a Bolívia, nós entregamos na embaixada lá, brasileira lá. Então, nós temos que alcançar todos. E vocês podem até fazer uma perícia, quando vocês tiverem a oportunidade de vocês irem no hotel, tenha a bondade de pegar lá no Criado Mundo a gavetinha e abrir. Vocês vão ver o Novo Testamento, que os gideões colocaram lá. Então, esse é o nosso trabalho, meus irmãos. Nós fazemos um trabalho anônimo, não somos conhecidos, porque não aparecemos na mídia, e nós fazemos esse trabalho tudo pela vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós queremos disseminar esse nosso ministério a vocês, e que se um dia vocês puderem conhecer melhor, nos procure, nós temos referência. Os Novos Testamentos, eles têm um carimbo, então nós colocamos os nossos telefone aqui, vocês podem nos procurar. Aí nós temos o maior prazer de falar detalhadamente sobre a nossa associação. Então, como nós temos mais de 100 anos, estamos em mais de 200 países, em mais de 80 línguas, não é uma situação tal qual que apareceu hoje e amanhã não tem mais. Então, nosso ministério, entendemos que ele está vivo, está aumentando e provavelmente suplantando organizações mundiais, tipo ONU, Associação de Futebol, em número de quantidades. E todo dia, praticamente, nós, quando vemos a notícia do nosso ministério, nós temos uma grata surpresa e uma grata notícia de saber que o Novo Testamento foi entregue numa cidade tal qual, um país tal qual não conhecia Jesus Cristo, porque era um país ateu, um país que não denota a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, cada vez mais nós estamos disseminando a palavra do Senhor, cada vez mais estamos suplantando. É um trabalho grato, meus irmãos. Nós trabalhamos nas horas de folga, nós trabalhamos sem necessidade de bater ponto, trabalhamos sem necessidade de saber se é domingo, sábado, feriado, etc. Simplesmente nós cumprimos ordem, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, esse ministério nasceu lá em 1899 e hoje ainda está vivo, cada vez melhor, levando a palavra do Senhor. Então, vocês estão convidados, se quiserem somar conosco, que vocês possam também nos unir a nós, porque a recompensa está vindo lá de cima. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já está preparando o nosso galardão lá. Tá? Então, eu agradeço essa oportunidade e eu vou chamar o nosso presidente, o senhor Lúcio Cristal de Echeverria, para ele vai continuar a falar e vai contar alguns testemunhos também, tá? Obrigado pela atenção e boa noite a todos. Boa noite. Eu me chamo Lúcio, sou presidente do Gedeões Internacionais do Brasil. É uma associação de homens de negócio e profissionais liberais que tem o único objetivo entregar a palavra de Deus. Nós estamos em 200 países
Este pequeno livro, ele é traduzido em 80 idiomas e línguas e dialetos. Nós, hoje, distribuímos nas repartições públicas e hotéis, motéis, exército, aeronáutica. E hoje é um grande dia para nós participar do Toque do Dia. Agradecemos ao Marcos pela oportunidade, pelo privilégio de poder divulgar um pouquinho do trabalho dos Gideões Internacionais do Brasil aqui em Corumbá. Há uma palavra de Deus que já foi dita, minha palavra não voltará vazia e cumprirá aquilo que a designei. Essa palavra está no livro de Isaías 55:11. Essa palavra ela tem um destino certo, o coração do homem. O coração do homem precisa de uma palavra, precisa de uma orientação, precisa de algo para preencher o coração do homem. E a gente vai contar um testemunho de um jovem de 12 anos na escola em Criciúma, em 1992, ele assistindo aula, ele recebe o Novo Testamento. Júnior Lessa se chama esse jovem, 12 anos de idade, ele recebe o Novo Testamento, abre o Novo Testamento, pega e olha, tem um número de telefone, corre lá e liga, pensando que tinha outra pessoa para falar para ele desse Novo Testamento. E aí ele guarda aquela palavra, vai para casa, começa a ler aquela palavra, que é a palavra de Deus. A palavra, ela é autoridade. Quando você lê a palavra, Deus está falando com você. E aí ele ouve um testemunho do pai dele dizendo assim: na minha casa não quero nenhum crente na minha casa. Então ele tinha que lutar contra esta palavra também. E aí ele sentiu no coração mais convicção de que ele tinha realmente que ler aquela palavra. E ele começa a ler o Novo Testamento. E depois de 28 anos, ele é convidado para assistir um culto em uma igreja, e ele vai. Quando ele entra na igreja, ele recebe Cristo como Senhor e Salvador, e ele entrega a sua vida ali. Ali ele fala assim: hoje se cumpriu aquilo que a palavra, aquilo que Deus na palavra falou para mim. E aí ele se torna um Gedeão, e ele volta para a escola onde ele recebeu a palavra, e aí ele se coloca lá como um Gedeão, aquele que vai distribuir também a palavra. Quer dizer, a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela vai se cumprir no nosso coração. Nosso coração é vazio, é frio, nós não temos condições de preenchê-los, mas Deus tem. Deus tem uma palavra para nós. A palavra de Deus, ela diz que o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Queridos, amados, eu quero te convidar, te desafiar você a ler a Bíblia. Deus estará falando ao seu coração. Hoje, certamente, o seu coração está precisando de uma palavra de conforto. Talvez você está passando por amargura, por angústia, por tristeza, você tem mágoas, ressentimentos em seu coração. E esta palavra, quando ela bate no seu coração, ela tira toda a mágoa, ela cura o seu coração, ela te liberta dos seus problemas. Quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, você recebe perdão pelos seus pecados, você recebe a luz do Espírito Santo, e aí a sua vida não é mais sua, é do Senhor, e aí você passa a ser um forasteiro que está de passagem por este mundo. E aí você vai continuar conhecendo Deus através da leitura da sua palavra. A palavra 2 Timóteo 3,16 diz que a palavra ela é boa para a repreensão, para a correção, para o ensino na justiça.
Então nós precisamos ler, conhecer Deus, permitir que o Espírito use a nossa vida para dar continuidade nesta obra que um dia Deus deixou para nós. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, e batizando, fazendo discípulos. Nós temos uma missão. Que privilégio, que honra, que gratidão poder fazer parte do reino de Deus. Que honra você poder ser usado por Deus para transmitir a palavra. Que honra você saber que você está servindo ao Pai, que você está servindo ao Filho, que você está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Que gratificante. Eu quero te desafiar você a ler a Bíblia. Tira um tempo na sua vida para ler a Bíblia. E você vai ver que a sua vida terá rumo, você será pessoa alegre, pessoa feliz, pessoa agradável, pessoa cheia do Espírito Santo, você será bênção, você terá alegria, você será diferente, sua família será diferente, você será alguém que Deus estará abençoando e usando a sua vida todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas eu quero dizer para você, se você não aceitar Cristo, se você não ler a Bíblia, há uma palavra, no Apocalipse 22, versos 8, que vai ficar fora do céu, os covardes, aqueles que não creem em Deus, os assassinos, os impuros, esses ficarão de fora, mas aquele que aceitar Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que felizes serão abençoados, terão o Jesus Cristo como o seu advogado, como o seu Senhor, como o seu Redentor, e eu quero convidá-lo para que você assista, para que você leia, para que você busque, para que você medite, para que você ouça Deus falar ao seu coração. Nós estamos aqui hoje como Gedeon Internacional, que tem um único objetivo, tornar conhecida a palavra de Deus. Aquilo que o meu e o seu coração está precisando é da palavra de Deus. Eu quero desafiá-lo, quero levá-lo a Cristo, quero colocá-lo na presença de Deus, e eu quero dizer que Deus te ama, que Deus deu o seu único Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para te salvar, para te curar, para te libertar, para te abençoar. Eu quero louvar a Deus pela vida do Marcos, que nos dá esta oportunidade. Obrigado, Marcos, por este privilégio de participar do Toque do Dia. Que Deus muito o abençoe ricamente. Que Deus muito o abençoe em nome de Jesus. E voltamos a palavra ao Marcos Campos. Graças a Deus por este testemunho, né, do Sávio, do Lúcio, e eu sou também Gideão juntamente com eles, né, estava esquecendo também que eu faço parte, eu sou o capelão, eu já tive como presidente, agora eu estou como capelão, né, do grupo, né, daqui de Corumbá, essa região 66 aqui, e temos esse ministério também, né, essa atividade também de entrega de Novo Testamento, todos aqueles que precisam podem nos procurar, né, se necessita de um Novo Testamento, nós estamos sempre à disposição de fazer chegar até você esse Novo Testamento, para, como o Lúcio disse, né, para conhecer a Jesus Cristo através da Escritura, né? Nós temos a natureza, estamos nesse Pantanal, mas ele deixou o verbo, né? A Escritura, o Novo Testamento, essa ferramenta de comunicar, né, a palavra de Deus. Então, queremos agradecer pela presença dos irmãos aqui com a gente essa noite, no Toque do Dia, e agradecer pela sua atenção. E qualquer necessidade de Novo Testamento, né, se for 1, 12, assim, nós podemos fazer chegar até vocês. Então, queremos agradecer a atenção de todos, e na próxima quinta-feira, nós voltamos aqui com o Toque do Dia para trazer um testemunho da palavra de Deus. Assim, obrigado pela atenção, boa noite, Deus abençoe a cada um. Amém? Um abraço a todos.